final de um ciclo. Hoje eu estou aqui com vocês para que a gente entenda como é que foi as nossas últimas webséries. Nós chamamos de webséries numa forma de poder compactuar, de poder unir vários saberes e vários órgãos. Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar. Nós tivemos uma primeira websérie falando sobre como a tireoide, a adrenal e o pâncreas, eles estão unidos, né? Normalmente os sintomas, eles são dos três, mas cada ser humano, cada organismo escolhe um órgão mais fraco para poder ser o órgão doente. Então é por isso que quando nós falamos da glândula adrenal, nós falamos de adrenalina, de estresse. Uma vida estressada, ela está relacionada com um grau de hipotireoidismo. Às vezes, nós só tratamos a reposição, a suplementação com T4 e você não melhora. Mesmo que você dê um T3, ótimo, excelente seria, mas ainda assim, se eu não equilibrar a adrenal com uma hidrocortisona base, lembre-se, hidrocortisona base é diferente de hidrocortisona acetato. Então, nós estamos falando em manipulação de uma suplementação de algo que tem a mesma intensidade do que nós produzimos, que também está relacionada com a resistência insulínica. Puxa, se eu não melhorar o meu órgão central, que é o meu estilo de vida, o meu estilo de estresse, o corpo, ele não quer saber se isso é gostoso, se é ruim, ele quer que você mantenha uma alimentação. Só que quando nós partimos para uma alimentação onde os fast food, a alimentação que não é comida, ela se torna mais preponderante, né? Mais no dia a dia do que a comida, um desses órgãos vai começar a se alterar. Às vezes você tem um diagnóstico simplesmente de uma glicemia alta, de uma insulina também estourada, mas por quê? Porque começou aqui pela cortisol e vai acabar afetando a tireoide, o T4 e o T3. Então, aquela cansaço, aquela leseira, né? Como é que eu consigo me arrastar à tarde? Ao mesmo tempo, se eu suplemento T4 e T3, mas eu ainda não suplemento a hidrocortisona base, eu tenho uma energia, mas eu não consigo ver a vida colorida. E se eu equilibrar o meu estilo de vida, minha alimentação, as minhas atividades esportivas, eu também vou abaixar a minha insulina? Sim. Então, nós fizemos de uma forma, divididos em vários vídeos, para que você tenha o conhecimento. É muita coisa, eu concordo, mas você se reconhece nesses vídeos, em cada um dessas webséries de tireoide, adrenal e pâncreas. Nós falamos, são vários vídeos, não me recordo o número de cada um deles, mas isso se une para entender como é que forma o órgão mais afetado, e quando eu afeto um, eu afeto os três de alguma forma. Por isso que na pesquisa de um exame laboratorial é importante que se peça T4 e T3 livre, cortisol medido no sangue de manhã e insulina e hemoglobina glicada. Não só glicemia, hemoglobina glicada e também a insulina. Todos esses fatores vão estar relacionados. Então, só consertar um não dá. É um tripé. É um triângulo que estão envolvidos os três órgãos. Depois, nós partimos para a tríade de intestino, cérebro e sistema imunológico. Nós falamos em sistema imunológico, nós falamos em intestino. Quando nós pensamos em defesa e imunologia, tudo isso é para preservar o órgão mais importante ou mais frágil, ao mesmo tempo o mais forte, que seria o cérebro, porque às vezes é o que nós temos visto muito hoje é uma pandemia de deficiência mental, de esclerose, de demências, e você vê o corpo bonitinho, né? Mas o governador, o motorista desse corpo não funciona. Então, o corpo todo trabalha para preservar o nosso cérebro. E aqui, o intestino como órgão emocional, para você
entender que você está triste, você primeiro tem que formar neurotransmissores a nível de intestino. Por isso que nós estamos no domínio. 90% da serotonina é intestinal, 99% da acetilcolina, memória e bons pensamentos, é intestinal, dopamina, a liderança, a certeza de ser feliz é intestinal, ácido gama-aminobutírico, relaxamento e paz de espírito, também 30% pelo menos intestinal. Quer dizer, isso depende de mim, depende da minha boca, não depende de mais ninguém. Um grande conversor de T3, de T4 em T3, são os intestinos. Então, de uma forma, né, esse desenho que vocês já estão tão acostumados com a tela branca e o desenho, foi até interessante que nós tivemos evento aqui, uma das participantes falou, não, eu quero tirar uma foto na frente do quadro. Bacana, porque o quadro branco já entrou na sala de vocês. Eu acho que fica de uma forma muito mais didática. Então, olha, o que nós falamos aqui, esse cérebro, ele é todo a caixa de preservação de tudo que a gente possa pensar para que esse corpo funcione, para que a vida aconteça. Tanto que o diagnóstico de morte é dado pela morte do cérebro. Então, o cérebro tem que estar parado para o corpo parar, e não é mais o coração. Essa central chamada cabeça, cérebro, hipófise, pineal, que também está aqui numa região chamada hipocampo, essa região é que manda informação para todos os órgãos aonde nós falamos sobre essa tríade: tireoide, adrenal, pâncreas, intestino, cérebro e sistema imunológico. E o terceiro, sistema linfático, os rins e o fígado. Todos eles se correlacionam, gente. Nós separamos para vocês entenderem de uma forma mais didática, mas eles se correlacionam aqui. Só para vocês terem uma ideia. A hipófise, ela manda o estimulador, né, o hormônio estimulador da tireoide. A tireoide produz T4 e produz T3 também, só que o T3 que a tireoide produz, ela mesma consome. Então, o T4, ele não é um hormônio, ele é um pró-hormônio. Somente o cérebro usa T4 e lá ele vai converter T4 em T3. No restante, o corpo vai receber T4 e nas zonas mais importantes, né, em termos de intensidade, fígado, baço e intestino são os órgãos que maior conversão de T4 vai acontecer em T3. É por isso que a gente insiste que vocês tenham um estilo de vida sem álcool, sem leite, sem glúten, porque esses são os piores. Não precisa ao acrescentar, tá, o que eu vou comer? O que você não vai comer? Se você zerar o álcool, se você zerar a farinha de trigo, se você zerar os laticínios e manteiga pode, né, a única uma gordura que pode, você vai ver que o seu fígado, o seu baço, o seu intestino vai normalmente fazer uma conversão de T4 em T3. Para eu fazer essa conversão de T4 em T3 nesses órgãos, eu preciso de enzimas, e essas enzimas elas são dependentes de selênio, de zinco, de magnésio e de ferro, e é por isso que nós insistimos na suplementação básica, porque tudo isso vai estar acontecendo, mas precisa ter as substâncias, os minerais que vá fazer isso tudo acontecer. Um fígado saudável, ele produz 3 enzimas extremamente importantes que vão fazer a morte de células doentes, de células cancerígenas, e é por isso que nós fizemos o vídeo sobre enema de café, o porquê, e aí no vídeo de enema de café vocês começam a entender qual é essa importância de um fígado, que ele realmente é um valente, mas que ele não aguenta sempre, todo dia, há 50 anos, há 55 anos, vocês permanecendo no erro. É por isso que aos 51 anos eu zero o glúten, porque chega uma hora que você precisa fazer coisas realmente diferentes, né, como zerar para ter resultados diferentes. A próxima passo a zerar vai ser o açúcar e no futuro, aos 70 anos, máximo, eu vou zerar a carne. Quer dizer, é um processo, mas por enquanto, acredita em mim, zero álcool, zero leite, zero glúten, vocês já vão ter uma resposta bastante imponente desses órgãos. Porque se eu estou falando em
hormônios sexuais, por exemplo, de testosterona, que é para musculatura, de estradiol, de estrogênio, estradiol, o estriol, que é para manter umas vias urinárias, para manter uma lubrificação, manter uma mulher boa, né? Porque não existe mulher chata, existe mulher sem hormônio. Nós falamos, então, na adrenal, que para uma mulher 50% vem da adrenal e 50% vem dos ovários. Um homem, a proporção é menor, 5%, e 95% vem do testículo. Mas se a gente pensar que a esterectomia hoje é a cirurgia de maior intensidade, infelizmente, em mulheres por causa de mioma, por causa de endometriose, mas principalmente mioma, nós perdemos esses 50%. E aí a gente tem que torcer para que essa mulher não seja estressada e não tenha um estilo de vida estressante, porque aí ela vai poder contar com 50% dela. Quer dizer, é sorte, talvez seja uma decisão sua. Quando eu entendo o que está acontecendo no meu organismo, eu me modifico. Como é que um cortisol, que é produzido pela adrenal, interfere no meu pâncreas, que produz insulina? Como que isso tudo funciona? Vocês possuem todo um variado número de vídeos onde vocês vão poder se correlacionar. Tudo se fala, tudo se conversa, mas eles se equilibram dessa forma, né? Que a gente fala, a tríade é um equilíbrio que qualquer base, qualquer ponta que você mexer, você vai regular novamente esse órgão ou não, né? Então, por isso que a gente precisa entender, ter um diagnóstico, a princípio um exame de sangue completo já é o suficiente, e a queixa que vocês estão tendo não é para ser comum e aceitável sentir cansaço, fadiga e uma irritabilidade que nem você mesmo compreende. Dessa forma, né, quando a gente entende o processo, quando eu entendo porque eu faço, porque eu estou sentindo isso, eu mudo, nós nos tornamos livres. Então, você é livre significa que não importa o que você tem feito até agora, mude. E essa mudança tem que começar de alguma forma. 100 dias, 100% zero leite, zero glúten, ele se refere a experimentar ter um intestino, toda a espessura do intestino modificada. O intestino se refaz constantemente, totalmente, em todas as camadas, 100 dias. A partir do momento que você experimenta 15 dias, zero leite, zero glúten, zero álcool, você já vai se sentir bem. Mas quando você experimenta 100%, aí você sabe o que é não estar doente, não estar com rinite, sinusite, com dor de cabeça, com enxaqueca, com o intestino preso. Isso tudo é a mudança. Então, a mudança acontece pelo conhecimento. Conhecimento é luz. E é isso que eu desejo a vocês, que vocês encontrem a luz para fazer essa mudança acontecer. É a sua saúde. Não dependa de mim, não dependa de médico, não depende de nutricionista, da sua sogra, da sua cunhada ou do seu marido. Dependa de você.